Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, como prometido então na aula passada, a gente vai fazer o que agora? A gente fez a nossa página de pesquisa aqui, tá? Na aula passada, e a gente vai estar fazendo agora, se a gente clicar, por exemplo, aqui na Carol, a gente vai estar fazendo a função de estar seguindo outro usuário, tá? Para as publicações desse usuário também aparecer aqui no nosso feed principal, beleza? Então a gente vai estar fazendo agora a função aqui, ó, desse botãozinho seguir, tá? E para a gente estar fazendo essa função, a gente vai estar primeiramente habilitando o nosso Google Out, tá? Eu já deixei ele rodando aqui no meu navegador, então eu já fui lá, dei um cd.champ htdocs, que é o caminho do meu projeto, e já dei um Google Watch aqui, tá? Então ele está assistindo já as minhas tarefas aqui, beleza? Bom, esse é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer, tá? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos estar abrindo aqui os arquivos js.js, que é o nosso arquivo JS aqui, que a gente faz todas as nossas codificações, tá? Vamos estar abrindo aqui o controlador usuário controller, vamos estar abrindo aqui também a nossa lateral esquerda, tá? Então a nossa view lateral esquerda aqui, ó, lateral esquerda, e vamos estar abrindo também a nossa index.php, tá? Que a gente vai precisar utilizar ela aqui. Bom, primeiramente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai vir aqui na nossa lateral esquerda e a gente vai identificar aquele botão, tá? Aquele botão, então, tem aqui, ó, botão seguir, ele tem a class btn seguir, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que capturar um evento quando o usuário clicar nesse btn seguir aqui, tá? E para a gente capturar um evento é bem simples, tá? Então, a gente vai vir aqui no nosso arquivo JS e aqui a gente já tem várias coisas configuradas, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o campo img, quando dá um change, quando a gente seleciona uma imagem. Aqui a gente tem o img underline thumb, quando a gente dá um ponto, clique, quando a gente clica na imagem, tá? Então a gente já sabe capturar um evento de clique em um botão ou em uma classe, tá? Então é igual esse daqui, tá? Então vamos estar construindo ele aqui. A gente pode vir aqui no final do arquivo, tá? Então vamos até o final aqui do arquivo, aqui embaixo, tá? Antes de começar aqui o form Ajax, beleza? Então aqui a gente vai criar essa função. Então vamos declarar aqui, ó, cifrão, vamos abrir os parênteses e vamos colocar aqui dentro o nome da nossa classe, tá? Então aqui na nossa lateral esquerda, a nossa classe é btn seguir, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, ponto btn seguir. A gente vai dar um ponto on e aqui a gente vai abrir os parênteses, tá? Ponto e vírgula aqui no final para a gente não esquecer. E aqui a gente vai colocar a função que a gente vai capturar. No caso, é o clique, tá? E aqui depois a gente vai declarar uma função anônima aqui dentro. Então vamos escrever function e vamos declarar aqui essa nova função, tá? Para a gente ver se a gente já está conseguindo capturar o evento de clique, vamos dar aqui um alerta aleatório, tá? Então vamos escrever aqui, ó, você clicou apenas, tá? Vamos agora dar um Ctrl S, vamos ver se o nosso Google Out está minificando, ele não minificou, então vamos dar um Enter, pronto, JS minificado, tá? Agora a gente vai lá no nosso navegador, então deixa eu voltar aqui no meu navegador, tá? E eu estou aqui no perfil da Carol, lembrando que eu estou logado como Rodrigo e eu estou visitando o perfil aqui da Carol, tá? Então eu vou inspecionar primeiro esse elemento btn seguir aqui. Observe que aqui na frente dele não tem nada, tá? E agora eu vou dar um Ctrl F5 para recarregar todo o nosso JS. E observe o seguinte, que agora aqui, ó, eu tenho um evento aqui na frente do botão seguir, tá? Se eu clicar nele, já vai aparecer aqui o nosso alerta que a gente colocou, beleza? Então a gente já está conseguindo capturar o evento clique aqui, tá? O que a gente pode estar fazendo agora? A gente precisa estar criando uma função Ajax para estar enviando lá para o nosso banco de dados e estar fazendo a nossa relação de amizade com esse usuário, tá? E para fazer um evento Ajax, a gente já sabe também, tá? A gente tem diversos eventos Ajax aqui em cima. Por exemplo, nessa função aqui acima de listagem de mensagens, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode direto capturar copiar essa função Ajax aqui, tá? Para a gente não precisar ficar reescrevendo o código. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no Ajax, vamos vir aqui na frente e ver onde que ele fecha aqui embaixo e vamos copiar tudo isso daqui. Ctrl C, tá? E aqui abaixo, onde a gente clicou, colocou o nosso alerta e você clicou, a gente vai colocar o nosso Ajax aqui. Vamos selecionar tudo e identar aqui, tá? E aqui agora a gente vai ter uma nova URL. Por isso que a gente abriu aqui a nossa index PHP, tá? A gente vai precisar criar uma nova rota para essa função aqui, tá? E que rota vai ser essa? A gente vai definir ela como set amizade, beleza? A gente vai
criar uma função lá falando que é 7 amizade. O post dela vai ser o próprio post aqui, beleza? E a gente precisa definir o seguinte, a gente precisa pegar qual que é o usuário que a gente está visitando o nosso perfil, tá? Se a gente voltar aqui na nossa lateral esquerda, a gente aqui tem algumas informações do usuário, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o nome do usuário aqui nesse href aqui, ó, a gente tem a URL do usuário, a gente tem aqui na divpy também a outra URL usuário aqui, tá? Só que eu não quero pegar isso, eu quero pegar aqui apenas o ID do usuário. E como que eu posso estar fazendo isso? Eu vou estar criando aqui embaixo, depois o botão aqui, ó, eu vou estar colocando aqui um input do tipo hidden, para ele ficar oculto, tá? Aqui o nome dele eu não preciso definir, e eu vou estar colocando aqui, ó, um valor, então é um value com o ID do usuário aqui, tá? Então eu vou estar colocando aqui, ó, a variável usuário no seu índice ID. Então eu criei um campo oculto aqui com o índice do usuário, que é o usuário ID, tá? Vamos voltar aqui no nosso navegador e vamos ver se isso aqui funcionou. Vamos inspecionar aqui o nosso btn, tá? E observem aqui que eu tenho o input type agora com o valor 52, que é o ID da Carol. Mas como que eu faço para estar capturando esse valor aqui, 52, depois que eu cliquei aqui? Vai ser muito simples, tá? A gente volta aqui no nosso JS. Então aqui, depois que a gente fez nossa função .click, aqui antes de declarar a nossa função Ajax, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a var ID é igual. Vamos abrir cifrão, tá? Vamos colocar aqui, ó, ponto .tis. Por que tis? Porque vai se referenciar ao botão que a gente clicou, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um ponto next, que a gente vai pegar o próximo elemento que está no nosso botão, tá? Então, o nosso próximo elemento aqui, depois do botão, já é o nosso input do tipo hidden aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto next, ponto val. Então, a gente vai pegar o valor do nosso input type ali, beleza? Para a gente ver se isso aqui funcionou, a gente pode dar aqui um alert no nosso ID. Ctrl S para a gente estar salvando, tá? Vamos ver, o nosso JS não minificou, vou dar um Enter, JS minificado, beleza? Agora sim, eu vou dar um Ctrl F5 aqui na nossa página e vou clicar aqui para ver se vai capturar esse valor aqui, 52. Olha lá, já exibiu aqui o nosso valor 52. Então já estamos conseguindo capturar também o ID do usuário que a gente vai começar a seguir, tá? A gente pode estar fazendo o seguinte, a gente pode estar capturando também o ID do usuário atual, tá? Então a gente pode fazer mais um campo lá, input do tipo hidden, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar isso daqui, vamos colocar input do tipo hidden e aqui a gente vai colocar o usuário logado em vez de ser apenas usuário, tá? Ctrl S para estar salvando. Vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar aqui, ó. E agora a gente tem dois inputs do tipo hidden. O primeiro vai se referenciar ao perfil que a gente está visitando e o segundo sempre vai se referenciar ao usuário que está logado, beleza? Bom, então vamos capturar também esse ID aqui do usuário que está logado, tá? Então aqui no nosso JS a gente vai fazer o seguinte, aqui não vai ser apenas ID, vai ser ID do usuário, tá? Então vamos colocar aqui ID usuário e vamos copiar isso daqui, Ctrl C, abaixo vamos colocar Ctrl V e aqui vai ser ID do usuário underline logado. Então aqui, ó, em vez de ser apenas next.val, a gente vai fazer o seguinte, vai ser next.next de novo, porque a gente vai pular o primeiro ID aqui e vamos pegar o próximo ID. Então vai ser ID do usuário logado. Opa, eu escrevi aqui, né, errado, logado. Beleza, agora sim. E vamos tentar dar um alerta agora nesse ID do usuário logado. Vamos ver se vai capturar o ID 44, tá? Então, nosso JS não minificou, dei um Enter. E agora a gente vai dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ctrl F5. Vamos apertar no botão seguir aqui, ó. Ah lá, o ID 44. Então, a gente já está conseguindo capturar tanto o ID do usuário que está logado, quanto o ID do usuário que a gente vai começar a seguir também, tá? Então, vamos enviar esses parâmetros aqui, esses valores para nossa URL aqui, ó, 7 amizade, beleza? E aqui no nosso data, então a gente vai estar enviando esses valores. Então vamos estar colocando aqui, ó, ID usuário vai ser igual a ID usuário, vírgula, ID do usuário logado, dois pontos, é igual a ID do usuário
logado, tá? E aqui a gente tem a nossa função de sucesso esperando uma resposta, beleza? Então tudo que está aqui dentro desse response, dessa função aqui, ó, a gente pode estar apagando isso daqui, deixando apenas assim. Vamos dar um Ctrl S aqui. Nosso JS já minificou a partir de agora, tá? Então já está minificando automático. Então isso daqui já está funcionando, tá? A gente pode estar tirando esse alerta daqui. Ctrl S de novo para estar minificando o nosso JS, beleza? E agora a gente pode ver lá no nosso navegador e vir aqui em rede, tá? Vamos dar um Ctrl F5 aqui. E aqui na nossa última rota agora, a gente vai clicar no botão seguir. Observem que já fez aqui um método post na rota 7 amizade. E observem o seguinte, tá? Que se você deixar o mouse parado aqui em cima do 7 amizade, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar http localhost feed 7 amizade. E não é isso que a gente quer apenas localhost 7 amizade. E vamos tirar aquele feed ali na nossa URL. Para fazer isso é bem simples. A gente pode apenas declarar aqui, ó, ponto barra. Vamos dar um Ctrl S aqui, ó. Vamos minificar o nosso JS. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. E vamos apertar aqui um botão seguir de novo. Ah lá, observem que já agora tá localhost 7 amizade, tá? Ou a gente também poderia fazer da mesma forma que a gente fez lá em cima. Definir uma variável URL base, aqui que a gente fez no get publicação, tá? E tá colocando ela aqui na frente também. Aí vai depender do valor, do que você vai querer colocar. Eu estou mostrando diversas formas de você construir para você estar colocando aí nos seus projetos da forma que você achar melhor, beleza? Bom, então agora o próximo passo é a gente estar construindo essa rota aqui, ó, 7 amizade, que vai estar esperando um post, tá? Então vamos vir aqui agora na nossa index.php e a gente vai estar utilizando aqui o controlador do usuário, beleza? Então a gente vai copiar essa rota aqui de configurações, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vamos estar criando essa rota aqui, ó, 7 amizade, beleza? Então vou colocar aqui a 7 amizade. Eu também vou construir uma função lá no usuário controller chamado 7 amizade. Ctrl S para estar salvando aqui. Agora eu vou estar abrindo meu usuário controller, tá? E lá embaixo eu vou estar colocando, criando uma função chamada 7 amizade, beleza? Então vamos vir até o final aqui e vamos criar uma nova função. Então vai ser function. Eu coloquei public nas outras, deixei tudo com public, né? Então vou colocar aqui, ó, public function 7 amizade e eu vou estar querendo pegar valores nessa função. E para a gente estar pegando valores, a gente vai estar colocando aquelas 3 variáveis padrão aqui das nossas funções, tá? Se a gente vir aqui em cima, é as variáveis request, response e args, tá? Então vamos estar copiando isso daqui, Ctrl C, e vamos estar colando aqui na nossa 7 amizade, beleza? E agora a gente precisa estar capturando os IDs que foram mandados para essa rota aqui. Para a gente estar capturando informações, a gente usa a variável request na função lá get parsed param body, tá? Então se você vir aqui em cima, por exemplo, em configurações, você tem ela aqui, ó, get parsed body param e passa o índice do campo que você está querendo pegar, tá? Então vamos copiar essa função aqui, ó, Ctrl C, apenas para economizar tempo. E vamos estar colando ela aqui. E aqui a gente vai definir como uma variável chamada id usuário. E vamos pegar aqui, ó, o get parsed param do id usuário. A mesma coisa para o id do usuário logado, tá? Então vamos colocar aqui, ó, logado. E aqui então a gente vai pegar o id do usuário logado, beleza? Ctrl S para estar salvando. E agora a gente já está pegando todas as informações que a gente precisa para nossa tabela, tá? Se a gente vir lá no nosso banco de dados, vamos estar abrindo aqui, ó, eu já abri meu localhost aqui, eu vim aqui na minha tabela de amizades. Se eu vim aqui na estrutura, o que eu estou esperando aqui na minha estrutura? Eu tenho 4 campos nessa tabela. O ID, que ele vai ser auto-incremente, então a gente não precisa estar passando ele aqui para a gente construir a nossa SQL. O ID do seguidor, quem está começando a seguir, e o ID do seguindo, quem que a gente vai começar a seguir. E aqui a data de cadastro, ela está pré-definida aqui como current timestamp. Então a gente também não vai precisar estar passando a data, porque ela vai ser cadastrada automaticamente assim que inserir no nosso banco de dados.
Então, as duas informações que a gente precisa colocar é ID do seguidor e ID do seguindo, beleza? Então, vamos criar essa função aqui agora, tá? E como a gente está no nosso controlador, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar essas informações aqui, o ID do usuário, o ID do usuário logado, para uma função lá no nosso modelo de usuário, porque é o nosso modelo que faz todo o acesso com o nosso banco de dados, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar criando aqui uma variável chamada this no usuário, tá? Porque essa this usuário, ela tá aqui em cima no nosso construtor, que é a nossa declaração aqui do novo usuário, tá? Então a gente está utilizando a variável privada aqui, usuário, por isso que a gente declarou aqui embaixo this usuário, e a gente vai colocar aqui uma função. Vamos criar a função chamada setAmizade. E essa função setAmizade, a gente vai passar dois parâmetros, que vai ser o ID do usuário e o ID do usuário logado, tá? Então deixa eu copiar aqui, ó, ID do usuário logado, ponto e vírgula no final. E aqui a gente já pode estar fazendo o seguinte, a gente já pode estar retornando uma resposta, porque essa função aqui, setAmizade, não vai estar retornando nenhuma resposta para a gente, tá? E para a gente estar retornando uma resposta aqui para o nosso arquivo JS, é simples, a gente tem aqui na função de cima, resposta, underline, retorno, o status 1, e se a gente vai redirecionar a página ou não, e outras coisas que a gente pode estar cadastrando, tá? Então a gente vai colocar apenas aqui, resposta, status 1, então vamos estar copiando essas três linhas aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Então o status vai ser 1, e aqui a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar se a gente vai mudar o nosso HTML aqui no na nossa página. A gente pode colocar aqui, em vez de seguir, mudar o nosso HTML aqui para deixar de seguir, beleza? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? Aqui a gente vai estar retornando um texto underline HTML, beleza? Então, o texto HTML que a gente vai retornar vai ser o seguinte, vai ser deixar de seguir. Ctrl S para estar salvando, tá? E isso daqui já vai estar funcionando perfeitamente, tá? Então, se a gente vir agora no nosso js.js, a gente tem o nosso response aqui. E o nosso response a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar esse response aqui e vamos estar declarando que agora nesse HTML aqui, a gente vai colocar esse texto deixar de seguir, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a variável aqui, né, o nosso cifrão, e vamos colocar aqui, ó, this.html, vai ser agora o nosso response no ponto texto underline html. Então a gente está pegando o texto HTML lá da nossa variável response, tá? Que é essa daqui da nossa resposta que a gente veio lá do nosso back-end e está setando aqui nesse this, que no caso é o btn seguir que a gente clicou aqui, tá? Só que a gente não pode simplesmente retornar esse daqui. A gente precisa verificar se o status dele aqui, ó, é 1, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, se a variável response, nossa resposta, tá, no ponto status for igual a 1, a gente vai estar setando esse aqui, ó, this html response ponto texto, beleza? Ctrl S para a gente estar salvando, tá? Vamos ver se o nosso JS minificou aqui tudo bonitinho. E vamos agora dar um Ctrl F5 aqui na nossa página para ver se isso aqui está funcionando, tá? Então vamos lá, Ctrl F5. Vou clicar aqui no meu btn seguir. Observe que aqui a gente já deu um post localhost 7 amizade, tá? A gente tem aqui a nossa requisição que enviou o ID do usuário 52 e o ID do usuário logado 44. E a nossa resposta foi status 1, texto HTML, deixar de seguir. Só que não alterou o nosso texto aqui, tá? Se a gente vir aqui no nosso console, a gente percebe que não existe aqui, ó, deu um erro na função this.html, tá? Por quê? Porque a gente não colocou aqui, ó, na frente o cifrão. A gente apagou o nosso cifrão, tá? Então vamos colocar o nosso cifrão aqui, Ctrl S, nosso JS foi minificado, tá? E vamos tentar de novo aqui, ó, Ctrl F5. Vamos apertar agora em seguir. Nós retornamos aqui, ó, tivemos a nossa função setAmizade,
retornou a nossa resposta, porém não trocou aqui o nosso seguir, tá? Então não está funcionando o this. O que a gente pode estar fazendo então? A gente pode estar declarando direto o nosso btn seguir, tá? Então Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Agora sim, ponto btn seguir vai ter um novo HTML que vai ser response texto HTML, tá? Deixa eu ver se eu copiei certo aqui, ó. Texto HTML, texto HTML. O nosso response é o nosso response e tudo bonitinho aqui, beleza? Ctrl S para estar salvando. Vamos dar aqui um Ctrl F5. Vamos ver se agora vai. Cliquei, ah lá, já deu o nosso set aqui, ó, amizade, e já mudou aqui, ó, para deixar de seguir. Então funcionou perfeitamente aqui a nossa função, tá? E o que a gente pode estar fazendo agora? A gente precisa estar passando, criando essa função set amizade lá no nosso modelo e tá incluindo essa amizade efetivamente no nosso banco de dados, tá? Então vamos abrir aqui o nosso modelo do usuário, usuário.php, e vamos criar essa função setAmizade aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui. Vamos estar criando ela aqui embaixo, tá? Então vamos depois aqui de get pesquisa, a gente pode criar uma função function setAmizade, vai estar recebendo o id underline usuário e vamos estar recebendo o id underline usuário logado, beleza? E aqui a gente pode estar construindo uma SQL ou a gente pode estar inserindo direto nas nossas funções, tá? Eu vou estar construindo aqui uma SQL para ficar mais simples e mais rápido para a gente, beleza? Então a gente vai copiar essas três linhas aqui, ó. Vamos estar colando aqui embaixo, tá? Ela não está esperando nenhum resultado. Essa variável aqui, ó, essa função não retorna nenhum, não está retornando nada para a gente não está esperando resposta. Então a gente não precisa colocar o nosso return aqui. Então não vai existir essa variável aqui resultado, beleza? E aqui a gente precisa estar passando os nossos parâmetros, tá? E os nossos parâmetros vão ser ID usuário, então dois pontos ID usuário e a variável ID usuário aqui. A gente pode estar pagando esses porcentagem aqui, tá? E vamos estar criando mais um índice aqui, que vai ser ID usuário logado. Então vamos colocar aqui, ó, dois pontos ID usuário logado, vai receber a variável ID usuário logado, tá? E aqui a gente vai construir o nosso insert. Então vamos apagar todo esse SQL aqui e vamos colocar aqui, ó, insert into na tabela que vai ser amizade, tá? Então descrever aqui, ó, amizade. E vamos colocar aqui as nossas colunas. As nossas colunas são ID underline seguidor. E a segunda coluna vai ser ID underline seguindo. Tá? E agora a gente precisa passar os nossos values. E os nossos values são dois pontos. Quem que é o seguidor aqui? Vai ser o ID do usuário logado. Então, dois pontos ID usuário logado, vírgula, vamos estar seguindo aqui o ID do usuário. Então, vamos colocar dois pontos ID do usuário, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui para a gente estar salvando, tá? Vamos aqui passar os parâmetros e vamos executar a nossa query aqui, beleza? Ctrl S para estar salvando aqui. Vamos dar um Ctrl F5 na nossa página. Vamos atualizar aqui o nosso banco de dados na tabela amizades. Percebam que a gente não tem nenhuma amizade aqui, tá? E vamos apertar aqui o botão seguir. Já fez a nossa rota aqui, ó, set amizade. Já retornou a nossa resposta. E vamos atualizar aqui o nosso banco de dados. Observe que agora a gente já tem um resultado aqui, ó. O ID 44 está seguindo o ID 52. Então já funcionou perfeitamente a nossa função aqui de seguir o usuário, beleza? E o que a gente pode estar fazendo aqui, tá? Se a gente atualizar a página novamente, ele vai aparecer aqui, ó, seguir o usuário. E se a gente clicar novamente, ele vai novamente cadastrar essa informação no nosso banco de dados. Vamos recarregar aqui, ó, lá ficou de novo. ID 44 está seguindo o ID 52. E não é isso que a gente quer, tá? Então vamos estar apagando um aqui, ó, apagando. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso banco de dados, tá? E antes da gente estar inserindo isso daqui, a gente vai verificar se já existe essa relação de amizade, tá? Se esse ID do usuário logado já está seguindo essa pessoa. Se ele já estiver seguindo essa pessoa, ele vai parar de seguir essa pessoa, tá? Então vamos estar fazendo assim, ó. A gente já tem uma função aqui
que é selecionar usuário, tá? A gente tem aqui o select usuário, então a gente faz um this select, o nome da tabela, os campos e quando, tá? Então vamos aqui no select usuário, vamos copiar isso daqui, ó. Ctrl C. Aqui embaixo, na nossa função set amizades, vamos estar colando ela, tá? E aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, aqui não vai ser um retorno, tá? Aqui vai ser a variável resposta, vai ser igual a this select table. Não, a gente vai passar uma nova tabela aqui, que vai ser a tabela de amizade. A gente vai construir a variável campus e a gente vai construir o nosso where aqui, beleza? Então aqui em cima a gente vamos construir um array. Vamos construir aqui um array com o nome da variável chamada campus, que vai ser um array aqui. Que campus a gente precisa estar trazendo aqui? Podemos estar trazendo apenas o ID aqui do campo, tá? E o nosso where, a gente vai construir ele assim, ó. Vamos colocar aqui um where, vai ser também um array, que a gente vai estar passando, tá? E aqui esse array vai ter dois índices. O primeiro índice vai ser o ID underline do seguidor. Ele vai estar recebendo aqui o ID do usuário logado. Então vamos estar copiando essa variável aqui. E o ID do seguindo vai estar recebendo aqui a variável ID do usuário, tá? E a gente está esperando aqui uma resposta nessa seleção aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o nosso echo vardump aqui de praxe para a gente ver se a gente retorna alguma coisa aqui, tá? Então aqui vardump na variável resposta. Vamos dar um exit aqui para estar parando o nosso código, beleza? Ctrl S aqui para a gente estar salvando. E agora a gente pode fazer o seguinte, a gente vai lá no nosso navegador, vamos aqui atualizar a nossa página e vamos atualizar aqui, ó, vamos clicar em seguir novamente. Vamos vir aqui na nossa rota e observe o seguinte, que a gente aqui ó, tem uma resposta com o primeiro índice, tá? O índice 0, o array aqui, o ID 1. Então, se a gente vir aqui no nosso banco de dados, o ID 1 é a amizade do 44 com o 52. Então, se ele retornar alguma coisa aqui, significa que a gente já está seguindo o usuário, tá? Se não, a gente vai cadastrar essa amizade aqui. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos retornar aqui, ó. Se resposta, tá? No índice 0, não. Vamos estar fazendo assim, ó. Se existir resposta, porque se ele não conseguir encontrar nada, ele não vai retornar nada, ele vai retornar um false, tá? Então, se existir resposta, significa que já tem a amizade entre essas duas pessoas. E eu não quero cadastrar uma nova amizade, porque já existe, tá? Do contrário, se não tiver, aí sim eu vou estar cadastrando a amizade. Então, aí sim eu vou estar fazendo essa função aqui, tá? Então, vamos estar colocando esse SQL aqui nessa função. E se já existir essa amizade, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar deletando essa amizade. Então, eu vou estar copiando isso daqui. E em vez de ser insert into amizade, eu vou colocar aqui, ó, delete from amizade, tá? E aqui eu vou estar colocando o nosso where. Quando o que? Quando o ID underline usuário logado foi igual a 2 pontos ID do usuário logado and, tá? E o ID underline usuário for igual ao ID do usuário passado, tá? Opa, eu coloquei ali um menos, não precisa. E vamos apagar esse parênteses aqui, tá? Aqui a gente vai estar passando os mesmos parâmetros, o ID do usuário e o ID do usuário logado. Então, observe como ficou aqui, ó. A gente colocou um delete from amizade quando o ID do usuário logado for igual a essa variável que a gente passou e o ID do usuário que a gente está seguindo vai ser igual ao ID do usuário aqui. Só que aqui não é ID do usuário logado, tá? É ID do seguidor. Deixa eu já arrumar isso aqui antes que dê um erro, tá? E aqui não é ID do usuário, vai ser ID do seguindo. Então aqui, ó, o ID do seguidor vai ser igual ao usuário logado e o ID da pessoa que está seguindo vai ser o ID usuário que a gente passou aqui, beleza? Acredito que isso daqui já vai estar funcionando perfeitamente. Então vamos dar um Ctrl S aqui, tá? Ctrl S e vamos atualizar aqui nossa página. Ctrl F5. Bom, o que é para acontecer aqui? Se a gente clicar de novo, o que é para acontecer? A gente vai ter que apagar esse registro aqui do nosso banco de dados. Então vamos clicar aqui, ó, seguir. A gente tem aqui a nossa função
E aqui a gente tem a nossa resposta, tá? E vamos recarregar o nosso banco. Ah lá, observe que ele já apagou a amizade do nosso banco de dados, tá? É exatamente isso aqui que a gente precisa, tá? Então a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar retornando a nossa resposta por aqui. Então vamos fazer o seguinte, mais alguns ajustes aqui. Aqui a gente vai estar retornando então nessa função para ficar bem melhor o nosso código. Vamos estar colocando aqui, ó, return. Vamos retornar aqui, ó, deixar. Opa, vamos colocar aqui, ó, seguir apenas. Seguir, tá? Esse vai ser o nosso texto HTML agora. E aqui embaixo a gente vai colocar um return, um texto, deixar de seguir. Beleza? Deixa eu colocar aqui tudo certinho. Então aqui, quando a gente apagar essa amizade, a gente vai exibir o texto novamente seguir. Quando a gente construir essa amizade, a gente vai colocar aqui o return deixar de seguir. Vamos dar um Ctrl S aqui no usuário controller e agora, opa, no nosso usuário modelo, tá? Usuário.php. E aqui no nosso usuário controller, agora a gente está esperando uma resposta aqui do nosso set amizade. Então vamos colocar aqui, ó, variável texto underline HTML vai ser o que retornar dessa função set amizade aqui, tá? E aqui, ó, texto HTML, agora a gente pode estar passando aqui em vez de deixar de seguir. Ctrl S para estar salvando, tá? E vamos ver se isso aqui já está funcionando. Vamos vir aqui no nosso feed, no feed da Carol, Ctrl F5. A gente tá lá o botão seguir. A gente ainda não tem a amizade com ela, né? Então vamos aqui em amizades, recarregar, não temos. Esse vai ser o padrão aqui. Se a gente clicar em seguir, observe que apareceu aqui, ó, deixar de seguir, apareceu aqui o nosso status 1, o texto HTML, e criou aqui no nosso banco de dados a amizade entre essas duas pessoas, tá? Se eu clicar agora em deixar de seguir, observe que retornou agora a mensagem aqui, ó, seguir novamente. Então, se a gente vir aqui no nosso banco de dados, a gente desfez essa amizade. E é exatamente isso que a gente precisa, tá? A gente só precisa fazer o seguinte para isso aqui estar funcionando perfeitamente. Vamos deixar aqui, ó, colocar seguir. Vamos criar essa função aqui, ó, beleza? Está seguindo um ou outro. A gente só precisa estar fazendo essa validação aqui, ó, para estar aparecendo essa mensagem deixar de seguir se a gente já tiver amizade e recarregar nossa página. Por exemplo, se a gente recarregar nossa página, a gente vai estar lá seguir e não deixar de seguir. E a gente precisa colocar aqui deixar de seguir em vez de ser seguir, porque a gente já está seguindo a Carol aqui, tá? Então a gente vai estar fazendo isso na nossa próxima videoaula, beleza? A gente vai colocar essa mensagem aqui, deixar de seguir. A gente vai verificar se a gente já está seguindo a pessoa antes de aparecer o perfil dela aqui. E a gente vai colocar a mensagem aqui, deixar de seguir se a gente já estiver seguindo essa pessoa, beleza? Então até a nossa próxima videoaula.